Boa noite, Guarulhos. Está iniciando mais uma edição do Debate Guarulhos. E hoje eu tenho uma companhia agradável, faz tempo que não o vejo. Sempre disponível, meu amigo Felipe Poi, o corintiano, amigo do Lucas Braga. Aliás, eu não sei dos dois qual é que está numa situação difícil. E o meu amigo Felipe Poi me informou que está feliz da vida porque o Corinthians já não anda no rebaixamento, né, Felipe? Tá em décimo lugar, meu amigo Felipe Poi. Obrigado, viu, Felipe, pela atenção de sempre. Olha, você também acompanha o Debate Guarulhos pelo Facebook do Guarulhos em Destaque, sempre de segunda a sexta, na tela para você às 20h30. Perdeu a entrevista no nosso canal no YouTube, Geraldo JR da TV. Você vai estar acompanhando, vai estar disponível o nosso programa lá. Meu amigo Felipe Poi, vamos ao portal de notícia guarulhosendestaque.com.br. Na tela, veículos com placa final zero, atenção, devem ser licenciados em dezembro. Covid-19, 76% dos municípios receberam recursos para ações em saúde. Essas e outras informações, meu amigo Felipe Poi, você pode acessar o portal de notícia que mais cresce em Guarulhos. Estou recebendo aqui hoje meu amigo Adalmir Abreu, que foi candidato a vereador. Boa noite, Adalmir. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos os telespectadores. Agradecer mais uma vez aqui nesse programa democrático. Sim. Agora, meu querido Adalmir, como é que você avalia? Quantos votos você teve? 1.723. Você aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Por quê? Eu estava até falando aqui nos bastidores com você, é até um paradoxo, né? Sim. Você ter onde trabalhou mais, onde uma equipe entrou em campo com as propostas, né? Aliás, à frente da pasta da cultura, teve vários projetos ligados a esse eixo cultural. Nos nossos trabalhos sociais, inclusive na pandemia, a associação ficou com as portas abertas, tratando a coisa pública com muito respeito, com muito carinho, tratando as pessoas, né, com muito carinho. Várias famílias foram atendidas pelo projeto. Então, fica difícil falar o que aconteceu realmente. Geraldo, foram feitas várias leituras, né? Nós trabalhamos o período todo o voto consciente. A gente já vem há um período falando ali bem o que funciona, como é que é essa engrenagem toda. Eu falando pelos quatro cantos, eu acho que os partidos políticos têm que ter os cursos de formação política. Veio falando também em fomentar as associações e ter esses cursos de formação abertos para a própria sociedade, para estar sabendo como é que funciona essa engrenagem toda, né? Eu venho falando também um período, né, o que é corrupção ativa, corrupção passiva, onde envolve a própria sociedade dentro desse processo todo. Então, enfim, chegamos a um momento muito delicado, uma eleição atípica. Você acha que a pandemia... Eu tenho conversado com alguns candidatos que não conseguiram se eleger e, na sua grande maioria, relatou que a pandemia afastou o eleitor. Nós tivemos em Guarulhos e em muitas cidades do Brasil um número muito grande de abstenções e votos nulos. Você acha que este número foi o responsável na redução do número de votos que você obteve? Uma porcentagem né? Você pega, nós temos um trabalho, tanto no eixo da cultura, onde eu fiquei muito envolvido nas questões da cultura popular, e você pega o pessoal da melhor idade, né? Então, nos trabalhos sociais nossos, também da nossa comunidade ali, da Associação dos Moradores, uma boa parte é o pessoal da melhor idade. E uma boa parte desse pessoal ligou para mim, Adalmir, estou apoiando, mas eu não irei comparecer. Então, realmente, nós perdemos também uns votos de confiança nesse eixo todo. Então, tem que saber entender daqui para frente como é que vai funcionar tudo isso, porque realmente foi difícil, foi muito difícil. Você entende que hoje o eleitor ele está um pouco desconfiado com o político? Com certeza. Você pega, eu venho falando também que o político nada mais, nada menos é reflexo da própria sociedade, né? Sim. Todo mundo sabe de onde que saiu, está ali nos movimentos, ligado à igreja, ligado ao campo de futebol, aos movimentos culturais, sai ali o representante. Então, a própria sociedade sabe quem é. Então, eu sempre procurei
de ter uma aproximação da própria sociedade para estar discutindo, debatendo com ela o que é melhor para ela, Geraldo. Então, a gente sempre fez essa política, uma política para fora, para entender um pouco o que é esse pensamento. Você falou da questão da pandemia, realmente afastou um pouco, porque ficou uma coisa muito fria, né? Através das redes sociais, não teve aquele contato. Eu sempre gostei de ter esse contato direto com as pessoas. Mas, enfim, foi um momento muito delicado que nós atravessamos. Quero aqui nesse momento aproveitar também para mandar um abraço para os 34 vereadores eleitos, né, que faça um mandato responsável, um mandato onde saiba discutir o macro. Eu acho que temos muitas coisas para debater e chamar a sociedade de uma forma democrática para saber o que é melhor para ela. Então, desejo tudo bom para os 34 vereadores. Agora, o Adalmir, estou conversando com o Adalmir Abreu, que foi candidato à vereança na cidade de Guarulhos. Nós tivemos o prefeito Guti, no primeiro turno, teve 260 mil votos. Aumentou para o segundo turno com 325 mil votos. Houve um acréscimo muito grande do número de votantes no grande centro, coisa que até então, para minha surpresa, que acompanho a eleição há muitos anos, eu não me recordo a região central de Guarulhos, as zonas eleitorais da região central, com uma votação muito grande, que fez a diferença, no final das contas, para o prefeito, que quando chegou na região de Bom Sucesso, Pimentas, que deu a diferença para o Eloy Pietá, pouca diferença entre o prefeito Guti e o Eloy Pietá. Você entende que foi um sinal de alerta para o prefeito de olhar mais aquela região? Eu falei já isso, aliás, eu declarei o apoio, tive à frente também, dei minha contribuição junto com a nossa equipe na reeleição do prefeito Guti. Passei também para a sociedade, o que aconteceu o período, você pegasse uma cidade estraçalhada com 7 bilhões e 400, Geraldo. Eu fiquei vendo ali também quando o Caiado, né, o governador do estado de Goiás, colocou estado de calamidade quando pegou ali 6 bilhões. Se você o estado de calamidade, o estado de Goiás, 6 bilhões, imagine um município, nessa herança até coloquei ali uma herança maldita de 7 bilhões e 400. Então, foi um momento muito delicado. E ele teve essa capacidade, essa responsabilidade de conduzir, né, com muita maestria. Mas, enfim, tem muita coisa para nós avançarmos, né? Para nós discutirmos, como já foi dito, com a própria sociedade, né? Eu acho que nós temos que fomentar as associações é fundamental para isso. É uma nova proposta de você ter essas organizações dentro dos bairros. Você fomentando, você vai estreitar o legislativo e o próprio executivo. Essa é uma das propostas que eu já venho há um bom tempo, de nós estarmos organizando, dando a nossa contribuição para essa organização dentro dos bairros, né? Vai ao encontro que você falou, de entender o que acontece no bairro dos Pimentas, no Bom Sucesso, Ponte Alta, enfim, entender um pouco mais o sentimento de cada setor. Você acredita que hoje os vereadores que foram eleitos, eles estão conscientes da responsabilidade? Porque eu acho um grande equívoco o candidato barrista. Fala assim, eu sou do bairro X e se surgir um problema no bairro Y, eu não vou, porque lá pertence a outro vereador. Você acha que isso é ruim? Geraldo, a gente fica assim, terminou, né, no dia seguinte, apareceu na associação várias pessoas, eu sei que não caminhou conosco, olha só, e eu atendi. Né? Nós temos que ter uma visão plural de tudo isso. Você não pode ter essa visão bairrista, né? Eu sempre tive essa visão, aliás, estive no Incumbica, nos Pimentas, agradecendo as famílias que deram esse voto de confiança, acreditaram num projeto, numa proposta, né? Nesse eixo todo, saber entender um pouco mais o que é um parlamento, né? Geraldo, muitas pessoas, olha bem, aí que está, voltando que nós estávamos falando aqui, o que é um parlamento? O que a sociedade vê? O que é o parlamentar? Eu fico viajando, chegou até eu falar no seu programa, uma entrevista, foi até com o João Dácio, né? Até foi um debate muito gostoso, onde eu estava falando que é como o parlamento francês, de você ter grandes discussões lá no parlamento e saber o que está acontecendo na base. Por isso que vai ao encontro de nós fomentarmos as associações, porque aí você tem uma aproximação, né? Então eu venho dialogando muito, né, nessa questão toda.
Eu acho que é muito importante essa aproximação. Não temos que ter essa visão bairrista, nós temos que discutir o macro e saber que ele bem que é o vereador eleito pelo município de Guarulhos. Adalmir, você acha que o governo deve fazer um secretariado político ou técnico? Olha, eu deixei bem claro, eu sou político, né? Quando eu fui para a pasta da cultura, né? Deixei ali, aliás, a aproximação com todos os fazedores de cultura, pessoal que respira a cultura, na qual eu tenho o maior respeito, mando outro abraço para eles aí, pessoal que respira mesmo, pessoal que tem conhecimento técnico profundo desse eixo cultural. Fala, ó, eu estou secretário, não sou secretário, quem tem conhecimento profundo são vocês. Né? E por que deu esse avanço todo? Você juntou a área técnica com a questão política, porque quem movimenta a máquina é a política. Agora, Adalmir, você entende que a cidade de Guarulhos hoje, ela teve uma eleição onde algumas pessoas, no segundo turno, decidiram apoiar ou não apoiar determinados candidatos. Por exemplo, a candidata do PSDB, ela postou na rede social, não é segredo para ninguém, que não apoiaria o prefeito Guti. Dizendo, inclusive, para que o seu eleitor não votasse no Guti. Você acha que o eleitor do PSDB vota no PT? É um contraditório aí, né, Geraldo? Aliás, eu vi até alguns depoimentos, né, do ex-governador Geraldo Alckmin, prefeito reeleito de São Bernardo do Campo, e outros mais, a senadora José Serra, declarando o apoio ao Guti. Então, é um contraditório enorme, todo mundo sabe, as relações do PSDB, quando era governo, no Geraldo Alckmin, com as relações aqui do PT, aqui em Guarulhos, não eram boas, não tinha esse diálogo. Então, uma declaração dessa aí, eu acho que fica difícil, né? Eu acho que nós temos que começar a repensar certas coisas daqui para frente, né? Então, tá aí, eu acho que não vai ao encontro, né? Não vai ao encontro. E o que o Adalmir vai fazer de hoje por diante? Daqui a pouco a gente conversa com o Daniel Vilso, CEO do Grupo Lumar, daqui a pouco. O que o Adalmir Abreu vai continuar na política? Vai parar? Qual o futuro político do Adalmir Abreu? Geraldo, como esse período todo, né, sempre no dia seguinte eu já estava agradecendo a todos, fazendo minhas lives, né, colocando WhatsApp, todos os meios de comunicação, coloquei carro de som na rua, agradecendo. O futuro pertence a Deus, né? Eu tenho 20 anos de vida pública, esse período todo eu trabalhei o voto consciente, né? E nós fomos para a campanha, ali junto com o nosso grupo, com o pessoal da associação. Falei, puxa vida, se Deus quiser vai ser uma vitória da política, né? Porque nós estamos levando o que? Proposta para a própria sociedade, como fomentar, como já foi dito, as associações, na bandeira de humanismo, bandeira de família, aonde estarmos ali discutindo uma terceira via democrática, um momento muito difícil, onde um extremismo estava reinando, está reinando ainda, né? Esquerda e direita, mas não sabe nem o que está discutindo, o que é esquerda e direita, mas está ali o extremismo para muitos, né? Então, enfim, o que vai ser, né? Futuro pertence a Deus, né? Dê minha contribuição para a sociedade, não fica aqui algo que não estarei, né? Mas muitos vieram falar comigo, não desista, não desista. Eu nunca desisti, de uma forma ou de outra, eu sempre vou dar a minha humilde contribuição para ver uma sociedade mais justa, mais fraterna, igualitária, né? Eu sempre tive essa bandeira de humanismo, bandeira de família, isso aí não vou abrir mão, Geraldo. Agora, você entende que o prefeito Guti podemos chamar da nova liderança política da cidade? Porque ele em duas eleições, na eleição de 2016, o PT não conseguiu chegar no segundo turno e agora foi uma disputa direta entre ele e o PT. Podemos afirmar que ele é a nova liderança política da cidade? Não, com certeza. O prefeito Guti, ele tem essa visão progressista. Eu tenho uma aproximação muito boa com ele. Eu fui uma das primeiras pessoas a andar com ele quando ele já estava ali com o pensamento de ser prefeito dessa cidade em 2014, 2015. E na ocasião falei para ele, Geraldo, você é o grande líder da terceira via democrática,
Isso foi o diálogo que nós tivemos ali. Então, o Guti realmente é um jovem com essa visão. Temos que chamar a sociedade para aproximar, né, do prefeito, aproximar desses diálogos. Como você fez uma pergunta em relação à política, tem que ser pela política, sim, né? Temos que quebrar esse tipo de coisa. Ah, é política, a vida é política, a engrenagem é essa aí, né? Então, tem que trazer todos os segmentos da sociedade para dialogar, para debater, né? Acabar com esse ranço. Com ranço nós não vamos avançar coisa nenhuma. Mas, enfim, eu vejo aí, desejo boa sorte para o Guti. A nova liderança está aí. Adalmir Abreu, meu amigo, desejo muita sorte, que Deus abençoe a sua caminhada, que não é uma caminhada fácil, a gente sabe das adversidades que é a vida pública, mas que Deus te capacite e te oriente nessa caminhada, meu irmão. Geraldo, eu que agradeço aí mais uma vez você deixar esse espaço para nós falarmos um pouco mais aí. Eu acho que tem muita coisa para nós avançarmos, né, aqui, mas vai ser através do diálogo que nós vamos avançar. Então eu mando um abraço para todos, estamos caminhando aí para o Natal, que Deus proteja todas as nossas famílias, do nosso município, do nosso Brasil, né, e do planeta, nesse momento difícil que nós estamos atravessando. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado, meu amigo Adalmir Abreu. Eu vou fazer o intervalo, meu amigo Felipe Pai Corintiano. Daqui a pouco eu volto com meu amigo, o senhor do Grupo Lumar, Daniel Viso, que veio de Fórmula 1 de Campinas. O homem ficou até mutado, viu, Felipe? Em 1 minuto estamos de volta. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. A EcoInd Sombreadores é uma empresa que pertence a um grupo com experiência de mais de 20 anos no mercado nacional. Referência na instalação de módulos sombreadores e coberturas para garagens. Contamos com a nossa sede na Grande São Paulo e escritórios de representação espalhados pelo Brasil. Total estrutura, maquinários de ponta, frota de veículos de profissionais qualificados. Nossas estruturas são fabricadas dentro das normas ABNT que garantem total segurança e durabilidade. Tudo isso para a proteção do seu veículo e valorização do seu imóvel. EcoInd, valorizando o seu patrimônio. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Muitíssimo obrigado pela sua audiência nas redes sociais. Hoje eu estou com o meu amigo Felipe Poi, porque a vovó do Lucas Braga, os meus sentimentos a toda a família do Lucas Braga, a sua avó veio a falecer no dia de ontem. Meu amigo Daniel Viso, o senhor do Grupo Lumar, boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos vocês que nos prestigiam nessa quinta-feira. Eu, com você, aliás, eu tenho recebido muito elogio dos seus comentários nas redes sociais, pela sua capacidade de interagir, seja qual for a pauta. Agora, eu vejo, Daniel, eu queria ouvir a sua opinião, terminou as eleições, e aí eu percebo, e aliás, parabenizar a atitude do candidato Eloy Pietá, que ligou para o prefeito Guti, parabenizando, acabou a eleição. Vida que segue, tá certo isso, Daniel? Certo. Parabenizar o Eloy, o Gustavo, Guti. Uhum. Não gosto de chamar você muito de Guti não, viu, Gustavo? Você tem nome, né? Não é apelido, não gosto muito dessa questão de apelido, mas, enfim, você é assim que você é conhecido na cidade. Parabéns pela eleição, parabéns pela reeleição e a vitória. E desejo toda a sorte do mundo nessa sua gestão e também à população, né, que hoje você é prefeito de toda a cidade, de todos os guarulhenses. Verdade, gostei da sua resposta. Agora, Daniel, uma coisa que me chama a atenção é que quando você é reeleito, você tem uma responsabilidade maior, porque você governou 4 anos e você tem 4 anos pela frente. Você acha que agora, com a experiência adquirida de 4 anos, você acha que a Câmara Municipal, que também foi renovada, não naquilo que se imaginava, mas teve uma renovação aí de 30%, acredito eu, esta Câmara que está aí, e a população, ela vai ter um comportamento diferenciado a partir de agora? Geraldo, eu
entendo dois momentos a partir da reeleição de um prefeito. O primeiro é ele fazer uma reanálise, ou uma análise, de qual foi o comportamento das urnas em relação à eleição que ele obteve. Nas zonas eleitorais, aonde ele foi bem, aonde ele não foi bem, quais foram as propostas dos adversários que foram ouvidas por parcela da população e quais dessas se encaixam no seu programa de governo ou que podem, né, vir a fazer parte do seu programa de governo. Isso é um ponto. Uhum. O outro, se tratando de Guarulhos, a maioria dos vereadores eleitos, me parece que estão na base do governo. É evidente que acho que 43% ou 44% são de novos vereadores, que vão aí meio que patinar no primeiro ano, até entender a conjuntura de uma Câmara Municipal, como funcionam os regulamentos. Regimento interno. Regimento interno, né? A constituição do município, né? O pessoal fala, A lei orgânica do município. Então, o município tem constituição, sim, que pede chamar lei orgânica. Isso. Né? Então, a partir deste momento, alguns ficam aliados, outros nem tanto, mas o momento que o país enfrenta e que o município enfrenta requer união e sinergia. Boa. Então, executivo e legislativo municipal tem por obrigação fazer o que for possível para a população que o elegeu. E também para aquela que votou, e aí, como eu comentei, nos adversários. Ou seja, a partir do momento de foi eleito, é prefeito de toda a população dessa cidade. Então, e vamos parar com essa questão de muita politicagem, né? A responsabilidade, evidentemente, é do prefeito. Sim. E ele, tenho certeza, que depois do primeiro mandato, era vereador de 2 mandatos, Sim. acredito, evoluiu muito. Eu faço um apelo público ao Gustavo, que pense realmente nas periferias e que planeje a empregabilidade e o emprego. Eu sei, prefeito, que não é responsabilidade sua empregar, dar emprego. Você é facilitador. Quem dá emprego nesse país é o empresariado. Mas eu tenho certeza que você pode ajudar muito, né? Na questão de infraestrutura, na questão de novas parcerias. Eu não digo muito parceria público-privada, porque no Brasil é muito incipiente isso. Mas eu tenho certeza que você vai montar uma equipe capaz de proporcionar a volta da empregabilidade e emprego no nosso município. Em que pese já existir aí associações comerciais, outras associações, mas que até hoje foram muito conservadoras ou estão voltadas muito para o seu nicho. Então, se você puder ampliar bem isso e fazer um pacto, né, municipal entre indústria, comércio e serviços, né, ou transformação, ou de produção, acho que o senhor vai ganhar muito e vai mostrar a que veio para a população, ok? Daniel. Um abraço, sorte para você. Agora, Daniel, uma coisa que me chamou a atenção, e para muitos analistas políticos, é que o PT não venceu em nenhuma capital no Brasil. Em nenhuma capital. Não. Você acha que a esquerda ela está numa decrescente no Brasil? Olha só, Geraldo, o Partido dos Trabalhadores fez 183 prefeitos no país, que tem 5.570 municípios. Ele tem que reinventar sua metodologia. Ele vai ter que se unir a outros partidos. Ele não pode ficar o dinossauro, né, amarrado ao conceito de 1980 ou da década de 90. Esse partido sofreu os reflexos não da eleição do presidente Bolsonaro,
ele sofreu os reflexos do que ele mesmo fez com ele durante suas gestões no Executivo em muitos estados e também muitos municípios. Então, ou se reinventa ou desaparece. Essa é a minha opinião. O PSDB do governador João Dória obteve 15 milhões de votos, é o partido com o maior número de prefeituras, junto com o MDB. Ele foi à imprensa ontem dizendo o seguinte, essa matéria, inclusive, está no UOL, dá aqui o crédito. Perguntado a respeito das eleições presidenciais, que eu já acho um erro, antecipar a eleição de 2022, o Brasil tem um problema para resolver, e aí querem antecipar. Nós temos Covid no mundo inteiro, aí os políticos querem antecipar as eleições de 2022. Mas vamos lá. O Dória disse que o PSDB tem que sentar à mesa porque obteve 15 milhões de votos no Brasil. Perguntado a respeito se ele sentaria na mesa com Ciro Gomes, ele disse que não. Você entende que é um momento oportuno para se discutir eleições para presidente da República de 2022? Acho que não. O momento também seria de união em todos os sentidos, como disse, sugerir às prefeituras e ao prefeito que fizesse. Isso vale para o governo estadual, federal, os municipais. Veja bem, hoje nós temos um prefeito reeleito aqui de um outro partido. PSD. Tem uma certa composição no governo federal, ou tinha, né? Outros governos não tinham essa questão dos olhos dos governadores em relação a Guarulhos ou em relação a outros municípios. Isso tem que acabar. Então, o governador, ele governa para todos os municípios e todos os cidadãos do seu estado, independente de partido, qual seja o partido dos prefeitos dos seus municípios, né? E o prefeito também faz isso com todo cidadão do seu município. Então, discutir presidência, discutir eleição de 2022 no momento atual, né? Em que pese muita gente achar, olha, antes das eleições todo mundo sabia que depois de 2, 3 dias da eleição ia se decretar lockdown. Paraná parece que nós temos aí toque de recolher. Então, muita gente indignada, mas todo mundo sabia que isso ia acontecer. Né? Havia um crescente, não era sensação não, de volta do Covid-19, todo mundo sabia que isso ia acontecer, e que os estados e também municípios já não têm tanto recurso para segurar a onda do jeito que seguraram anteriormente. Não vamos crucificar esses executivos estaduais e municipais. Né? Vamos falar que os prefeitos do Brasil inteiro vão falar que daqui para frente o maior empenho vai ser para a saúde. É evidente, né? A saúde vai ditar o norte talvez das próximas eleições ou da aceitação desses prefeitos nos próximos 2 anos. Mas eu acho que a questão econômica, a questão de fazer um pacto nacional para a economia, para a questão da empregabilidade, emprego também, para, quem sabe, diminuir essas exigências trabalhistas, em que pese os princípios, a Constituição garante aos trabalhadores aí um monte de benefício, né? Mas vai chegar uma hora que, se não tiver dinheiro, não tem benefício. Então, o pacto nacional entre executivo, legislativo e o judiciário tinha que ser ditar o norte para o nosso futuro, né? Para o nosso crescimento. Então, não adianta vocês ficarem aí se degladiando. Parece. Agora, nossa Suprema Corte está discutindo se presidente da Câmara e do Senado pode ir para a reeleição, né? Onde o texto da Constituição é claro. Então, eu acho que os panos de fundo, Geraldo, eles são assim, parece que eles estão sendo feitos para encobrir a realidade, né? Que é outra.
né? No país. Sim. A realidade é outra. É emprego, é economia, é subsistência. Né? Então, depois que tudo isso passar, então, gente, aí vamos sim, né? Aos poucos, retomando o país como ele deve. A grande pandemia do século XIV e XV, época diferente. Mas a Europa demorou 250 anos para se reorganizar. Não, a gente vive outros tempos. Mas não vai ser de uma hora para outra que o mundo vai se levantar do que está acontecendo hoje. Então, já que todo mundo sabe disso, vamos parar de politicar e pensar na população. Estou conversando com o senhor do Grupo Lumar, Daniel Viso. Daqui a pouco a gente volta para falar da redução, né, de horário e também da fase verde para a fase amarela em todo o estado de São Paulo. Eu volto em 1 minuto. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. A Eco Indy Sombreadores é uma empresa que pertence a um grupo com experiência de mais de 20 anos no mercado nacional. Referência na instalação de módulos sombreadores e coberturas para garagens. Contamos com a nossa sede na Grande São Paulo e escritórios de representação espalhados pelo Brasil. Total estrutura, maquinários de ponta, frota de veículos de profissionais qualificados. Nossas estruturas são fabricadas dentro das normas ABNT que garantem total segurança e durabilidade. Tudo isso para a proteção do seu veículo e valorização do seu imóvel. Eco Indy, valorizando o seu patrimônio. Estamos de volta com o Debate Guarulhos, comigo Felipe Poi, o nosso corintiano. Daniel Viso comigo. A fase amarela estava na fase verde no estado de São Paulo. O governo Dória, na segunda-feira, dia 1º, chegou, todo mundo estava esperando o lockdown, não aconteceu, graças a Deus. Aí, senhores e senhoras, redução de horário para as 22 horas... e redução de capacidade de 60% para 40%. Você acha que melhor do que isso impossível, Daniel? Primeiro, Geraldo, o brasileiro, ele é incipiente à norma, ele não é disciplinado. Concordo. E vou fazer um convite ao senhor, governador. Vai nas periferias. Ninguém vai Nem obedecer. antes, nem agora e nem no Nunca. futuro eles vão fazer isso. O senhor não andou periferia. Eu falo isso, Geraldo, Sim. porque eu tenho funcionários que moram nas periferias. E eu converso com eles. Em nenhum momento houve fechamento de comércio. Não houve. Não houve. Por mais que as campanhas que o senhor governador e os prefeitos e o prefeito das cidades aí tentassem mostrar que esse mal, né, ele é muito danoso, né, que leva à morte e etc. Não, vá visitar as periferias. Dito isso, vai ser muito difícil Sim. um novo programa de conscientização da população, seja por uma desacreditação política muito grande, aonde o profissional, aquele chefe de executivo, vai à frente das câmaras e num dia ele garante que não vai tomar nenhuma medida, sabendo que tem que tomar, e no outro dia ele toma uma medida ele anuncia uma medida restritiva, então aquela população não vai acreditar nesse comandante, né? É óbvio. E pior, nós não temos nenhuma força de Estado capaz de fazer com que essa população fique em casa. E se ficar em casa? E se não tiver mais recursos? E se não tiver mais auxílio emergencial? Né? E se o governo federal não conseguir garantir isso, o senhor governador vai ser lembrado sempre por essas atitudes.
Eu não falando que o governador é um mau governador. Não, eu estou comentando que, às vezes, é muito melhor falar a verdade. Né? Sim. Então, porque esta população tem que acreditar no senhor. E, em algum momento, não está acreditando. As suas atitudes vão fazer que o senhor tenha que trabalhar muito e muito mais. Agora, Daniel, hoje, a retomada do crescimento. Eu conversei essa semana com o presidente da Associação Comercial, o empresário Silvio Alves, que é diretor, proprietário da rede de supermercado X, e ele disse que o segmento dele, de supermercadista, vem crescendo, porque não parou, né? E ele vislumbra a manutenção desse crescimento, não nas mesmas margens de 4 meses atrás, que muita gente estava comprando para armazenar em casa com medo de faltar. Um grande equívoco. Eu te pergunto, no seu segmento, como é que você avalia 2021 e 2022, qual é a perspectiva? Geral, nós sofremos aí uma perda de faturamento muito grande. Serviços, setor de serviços, seja lá qual for, é o primeiro impactado quando nós temos uma crise dessa, uma crise sanitária, de saúde, pandemia. Se trata de pandemia, ninguém tinha vivido isso desde o começo do século passado. Então, nós não sabemos, ninguém estava preparado para isso. Agora, nos últimos 4 meses, e aí, de novo, vamos enaltecer todo o trabalho do governo federal, com todas as medidas adotadas, nós começamos a recuperar o que nós perdemos. E aí, agora, novamente, nós temos notícias de outras restrições. Novamente, o setor de serviço vai ser impactado. Então, eu não tenho como prever o que vai acontecer com esses segmentos. De limpeza, vigilância, terceirização, call center. É evidente que em algumas atividades de home office isso aumentou bastante. O CAGED dá conta do governo quase 400 mil empregos agora, nos últimos 3 meses também. O crescimento, Geraldo, de novas empresas foi absurdo. Sim. Porque nós temos aí que considerar os microempresários individuais e muita gente não está considerando. Aquela pessoa que era funcionário e agora ele virou ele está fazendo um home office, mas como PJ. Aí que está, Geraldo. Essa figura do PJ para uma pessoa só vai dar o que falar. Porque na legislação atual isso é proibido. Pessoa jurídica ela tem que prestar serviço para mais de uma pessoa, senão ela vai ser funcionário. Sim. Então, eu acho que muita gente vai judicializar. Tem que haver uma flexibilização do entendimento aí da legislação, e não sei se juízes estão a fim de flexibilizar nada. Então, essa na minha visão, para 2021, eu acho que nós vai estagnar, e nós vamos começar de novo a retomada no segundo semestre. E é assim que funciona, gente. Nós vamos aprender e nos adequar, e aprender e nos adequar e encontrar nosso ponto de equilíbrio. Né? E esperar que o governo consiga autorização aí do Congresso Nacional para fazer novos investimentos ou novos aportes na economia e também novos... Linha de financiamento? Não, do emergencial, né? Do recurso emergencial, créditos emergenciais. O governo já está gastando 100% do PIB. Sim. Ele não pode ultrapassar os níveis para que não seja amanhã ou depois acusado de ter gasto mais que podia. Vai depender do Congresso. Então, eu acho que, de novo, voltamos naquela questão do entendimento pelo Brasil melhor. Né? E nesse momento não tem quem é melhor, quem é pior, né? Vamos nos entender. Esse é o caminho. Olha, um assunto que tomar conta da mídia mundial é o Covid-19. A Anvisa define regras e autorizações temporárias para a vacina contra a Covid. E a Câmara dos Deputados inicia a votação da medida provisória que destina 1,9 bilhões para a vacina de Oxford. Nesta quarta-feira,
a Inglaterra tomou a iniciativa de aprovar a vacina para o seu país, para o povo inglês. No Brasil, essa informação é boa, só que nós temos, diferentemente da Inglaterra, que a União Europeia está todo mundo perto um do outro, a Inglaterra do tamanho de Sergipe, né? E eu acompanhei a matéria nesta quarta-feira do deslocamento de um avião da Bélgica para a Inglaterra, é coisa rápida, né? Por exemplo, a vacina que os ingleses aprovaram tem que estar numa temperatura que hoje no Brasil, a nossa rede do SUS não tem ainda esse equipamento. E eu vi o esforço do governo federal em fazer um plano. Você não pode fazer um plano de vacinação, eu não sou especialista, sem a vacina. Você não tem a vacina ainda aprovada, nem pela Organização Mundial da Saúde. A agência americana, a FDA, deve aprovar ainda este mês. Normalmente ela demora 1 ano, só que no Brasil, os críticos do governo federal gostaria que a Anvisa aprovasse ontem, o Daniel Viso. Geraldo, eu vou concordar em parte com você e vou discordar. Fica à vontade. A questão da logística é balela. Eu sei, pessoal, porque eu atuo no segmento de escolta armada que transporta gêneros alimentícios que sai do extremo norte do país e chega no extremo sul. E a carne, o material, tranquilo. Qualquer caminhão frigorífico, qualquer, consegue dar conta de preservar esse material. Então, o governo federal está correto. Se me convidarem, em 1 semana eu faço o planejamento logístico nacional. Acabou. Contrato todos os caminhoneiros que estão aí, ok? Faço o planejamento em todas as vias, em todos os municípios, em todas as cidades. Acabou. Isso é balela. E esses caminhões podem ter, a temperatura deles é daquilo que existe um sistema interno que você regula a temperatura. Acabou, não precisa. Né? Então, e não precisa fazer aquele grande plano onde o Churchill, quando os ingleses estavam sitiados numa praia, não tinha... a marinha inglesa tinha sido derrotada, e aí os navios particulares foram salvar os ingleses. Não é nada disso não, gente. Aqui é simples, muito simples, e não precisa muita vontade de fazer e muita inteligência. Eu faço isso em 1 semana, só me convidar, ok? Essa é uma. A outra, estão discutindo se é emergencial ou se não é emergencial. É claro que é emergencial. Sim. De novo, muita politicagem para tratar de vidas humanas. Então, autorizem e pronto. Essa é a minha visão sobre tudo isso. É sempre agradável ter os seus comentários aqui no Debate Guarulhos. Aliás, você é o recordista de visualização, viu, Daniel Viso? Obrigado. Obrigado a vocês que nos presidiram. Daniel Viso, toda semana aqui, o nosso CEO do Grupo Lumar e nosso comentarista especial, não tem tema, ele vai em todas. Daniel, muitíssimo obrigado, até a semana que vem. Obrigado, Geraldo. Obrigado a todos vocês que nos prestigiam. Continue fazendo isso, porque isso é bom para nós, é bom para mim, é bom para o Geraldo, é bom para a cidade, né? Mandem suas demandas, Sim. É muito bacana isso. A gente está aqui para discutir qualquer tema, né? Geraldo não é de esquerda, não é de centro, não é de direita. O Geraldo está aqui para atender vocês e eu, na minha humilde posição, naquilo que eu souber, nós estamos juntos. Tá bom, gente? Boa noite, grande abraço a todos. Olha aí, gente, comigo hoje, o Daniel Viso, especialista, CEO do Grupo Lumar. E hoje eu tive o privilégio de ter a companhia do meu amigo corintiano Felipe Poi. Obrigado, Felipe. Obrigado a vocês em casa que teve a paciência de acompanhar o debate desta quarta-feira. Eu sou Geraldo Júnior. Boa noite.